A gente vai falar um pouco aqui hoje de química. Eu vou tentar fazer uma mescla, porque a origem da química é a alquimia. Todo mundo, quando fala em alquimia, principalmente quem está ali no meio que faz engenharia, o povo já fica assim: a alquimia é uma seita, é coisa do demo. Não é nada disso. A alquimia é que deu origem, os experimentos que fizeram lá na antiguidade, que eram chamados tais alquímicos, foi o que deu origem à tabela periódica de hoje. O banho-maria, que a gente esquenta a substância em laboratório, foi dado origem por uma senhora alquimista chamada Maria, e assim por diante, tá? Então não é coisa assim, esses caras faz magia, coisa do Satã. Não tem nada disso não, tá? É ciência. Então é isso que a gente vai tentar misturar um pouco aqui, ciência com essas lendas aí. O pessoal da alquimia, falavam da pedra filosofal, vamos tentar falar o que é esse raio da pedra filosofal. Por que tem isso? Por que o Flamel tanto queria achar a pedra filosofal, se não é que não achou, né? A gente ainda não sabe, né? Porque não tem foto da pedra filosofal. E por que será que também que não tem foto? Então a gente tem que pensar. O Ariel falou nos tais idianes. Isso para você deve ser novo, né? Essa coisa de dianes aqui, que são esses negócios, a tônica de 7 raios, que diacho esse, que troço é esse de dianes, 7 raios? É assim, em 1900 nasceram uns caras bambambãs, mas eram uns caras fortes, né? E que cada um deles, foram 7, cada um deles tinha, vamos dizer assim, aptidão para uma ciência. Então, cada ramo da ciência que a gente conhece hoje, mas se eu falo ciência, um cidadão pensa em medicina, pensa em engenharia, biomedicina, mas esquece de música, esquece de filosofia, esquece, né? Música a gente fala das artes todas, pintura, tudo isso é ciência. A gente tende a, né? É só fazer essa parte do pensamento lógico. Tanto é que, quando você entrar aí para fazer engenharia, você vai ver que Pitágoras, que foi um cara que, se não fosse ele, engenharia hoje era o quê? Ele era um filósofo também. E muitos outros filósofos que também entendiam de matemática. Hoje em dia separou, ficou uma porcaria em cima. A tendência, conforme a evolução humana, é voltar a juntar todas as matérias numa só hoje em dia, tá? Até que a gente chegue lá, a coisa vai ficar essa maravilha que a gente vê na sala de aula. Mas vai dar certo, tudo vai dar certo. Poucos professores pensam com essa... Então, mas é por isso. Então não pode reclamar do aluno. Se o professor pensa desse jeito, quem é o aluno que tadinho, né? A gente vai que só quer o professor, mas as coisas vão melhorar. Tomara. Então, lá em 1900 nasceram esses seres bambambãs aí, e cada um deles, um entendia da arte do saber, que era a química, ou naquela época era a alquimia, que é o que a gente vai falar hoje aqui. E aí o Ariel teve a ideia de fazer cada palestra num ramo dessas ciências. Então, na próxima vim com um músico, né, Ariel, que é o nosso irmão aqui também. Quem gosta de música, o cara é professor de música. Entende muito. Não, é o Gerson. É o Gerson. Depois tem o pessoal da arte guerreira, política. Na próxima palestra tem uma tal de ciência de mecânica, engenharia, física, que nós damos o nome aqui, na sociedade, de mecânica celeste. Porque, segundo alguns filósofos, o universo só pode ser um universo por causa da matemática. Então, a gente junta uma coisa com outra também, tá? E na próxima, se eu não me engano, São Tomé é literatura. Português porque agora a coisa está mais voltada aqui para o Brasil, então o português hoje em dia vai ser um foco aí da língua. Mas o inglês também teve sua importância, Shakespeare e outras unidades estiveram por aí, né? Depois filosofia, né? Aí, filosofia já está ligada com matemática, está ligada com química. E a teologia ela trabalha com a coisa viva, não morta. Um pouquinho diferente. E aí depois disso que nós vamos fazer, e hoje nós vamos botar a mão na massa, nós vamos fazer um experimento químico aqui, que eu vou pegar essas pedrinhas, depois que a gente acertar sobre essa coisa da alquimia, vou pegar essas pedrinhas e transformar em ouro. Não é fácil isso. A gente podia chegar lá, né? Dá para transformar assim, viu? Não vai pensando que é brincadeira não, que dá para fazer assim. Só que o cara precisa ser bom para fazer isso. Eu não sou não, sou ainda.
nós vamos pegar essas pedrinhas, eu vou eleger uma delas para fazer um experimento e transformar e fazer um cristal em cima da pedra. Então nós vamos fazer uma reação, acelerar um processo físico aí para fazer um cristal em cima de uma pedrinha dessa, com os sais da própria pedra. É isso que nós vamos fazer. Vamos ver o que vai sair. Eu queria que todo mundo desse uma mexidinha depois para ser a obra de todo mundo, da linha, né? E depois vocês voltam. Daqui um mês e meio, creio eu, que o cristal já está pronto. Aí vocês voltam para dar uma olhada na obra que vocês fizeram. Vocês, eu não vou fazer nada. Eu quero saber disso. Então, um pouquinho de história aí da tal da alquimia. Antigamente, né, o pessoal fazia os seus estudos em laboratório secreto dentro de casa. Antigamente o pessoal conseguia ter uma casa grande, né? Hoje em dia não tem mais jeito de fazer isso. Quem dera que tivesse um laboratório em casa, mas não dá. Hoje em dia, se entra um cachorro no apartamento, eu tenho que sair para dar espaço para ele brincar um pouquinho. E naquela época o pessoal comprava o seu material, que devia ser caríssimo, né? E fazia esses experimentos por conta própria. Mas esse por conta própria sempre tinha um tutor, que ele elegia as pessoas e sabia que tinha uma aptidão para o conhecimento, porque tudo isso aí, todo esse poder, o pessoal fala, o alquimista faz ouro, o alquimista é poderoso, ganha dinheiro. Mas por que ele era desse jeito? Não é uma coisa de poder divino, não é uma coisa assim que a gente fala, ele fazia ouro, então ele precisava trabalhar, não sei o quê. É porque na época quem tinha o conhecimento era visto mesmo como bruxo, como Deus, como, sei lá, diferente da humanidade hoje. Hoje quem tem conhecimento você acaba nem percebendo quem é, porque o pessoal não liga muito mais para isso. Mas naquela época ligava. Então eles surgiam com essas experiências aqui, o cara fez cristal na pedra. Meu Deus do céu, fez milagre. Aí começava aquele rebuliço, tanto é que essas pessoas tinham que se esconder às vezes. Os alquimistas são sempre aqueles caras que andavam de capuz, para não chamar um tanto de atenção desse jeito. Porque às vezes um ser desse, quando ele ia parar na fogueira, chamava de bruxo. E ele estava fazendo o quê? Ciência. Era pura ciência. Então, tornou-se essa mística toda em cima do alquímico e tudo mais, mas o que ele tinha mesmo era conhecimento dado por uma outra pessoa que passou pelo mesmo processo dele. E naquela época chamava esse processo de iniciação. Hoje em dia também chama, não tem iniciação científica. Só que é uma coisa mais banal, mas naquela época a iniciação era feita. Hoje em dia a iniciação científica não envolve caráter, não envolve tantas outras coisas que antigamente envolvia. Para o cara ser iniciado em uma química dessa antiga, ele tinha que ser reto, né? Ele tinha que ter atitudes decentes, não podia viver em vício e assim por diante. Só assim é que o mestre liberava pouco a pouco os conhecimentos para ele. Você poderia pegar aquele cartazinho que você fez para chamada no negócio? A coisa era tão secreta naquela época, que o conhecimento também não era passado por livro, não escrevia. Vamos dizer assim, você vai ter que pegar uma pedra, misturar com ácido, e daquele ácido vai sair o cristal. Não era assim não. Os caras faziam geralmente desse jeito aqui, ó, em forma de desenho, em forma de símbolo. Olha lá. Isso aqui é um ensinamento alquímico, isso aqui é uma experiência alquímica. Tá? Então eles faziam isso que a gente chama de arcano, um arquétipo. Todo alquímico ele tende a fazer o seu próprio arcano, que é a experiência da vida dele. Né? Então ele fazia, transformava isso em símbolo. Isso aqui é a própria, vamos dizer assim, a coroação do alquímico quando conseguiu atingir a grande obra, a pedra filosofal, todo mundo fala. Tá? Então eles desenhavam cheio de símbolo para dar para o discípulo. Aí ele dava para o aluno dele e falava, você vai ter que desvendar o que está escrito aqui, não vou falar mais nada. Se vira. Alguma coisinha ou outra e falava, você quer saber? Essa pedrinha aqui, quando você construir desse lado, ela vai ficar uma pedrinha vermelha. Mas do que era feita essa pedra vermelha aqui, o cara tinha que se virar. Ele tinha que ficar meditando em cima desse símbolo aqui até achar os componentes. Tanto é que todo livro de alquimia, todo tratado de alquimia, é bom mesmo, né? É burro, obrigado. Por isso que eu falei da minha mulher, ela ajuda. Todo livro de alquimia, eles falam uma coisa parecida com esse título aí, a grande obra. Porque hoje em dia você chega num laboratório, faz um experimentozinho
foguinho lá, queima um sal, fala, nossa, laranja, olha que chique. Nossa senhora. E acabou por aí, né? Você vai para casa, aquilo... Antigamente não, antigamente quando o operador fazia algum experimento químico, ele estava envolvido na experiência. Por isso que eu quero que todos vocês se envolvam também na experiência que a gente vai fazer aqui. Então, quando o cara queimava um sal e via aquela laranja, o que é que estava mudando dentro dele na hora que ele fazia o experimento lá? Eu não sei se alguém tem experiência de laboratório aqui. A Elisa eu sei que tem. Quando você mexeu com algum sal, você já queimou sal para ver as cores do sal? O que você achou daquilo lá? Foi bacana para você? Não dá um negocinho assim na hora que você vê o sal queimando? Então é porque transformou alguma coisa em você também. Então todo o processo químico, alquímico, né, transforma o próprio operador também. E é por isso que eles faziam esses arcanos, é por isso que era uma grande obra. Que no final do processo, aqueles que conseguiam transformar o mineral em ouro, eles já tinham transformado a própria personalidade deles numa coisa melhor. Por isso, então assim, no final do processo, quando o cara conseguia fazer ouro, ele tinha transformado a própria alma, ou seja, ele conseguiu o contato com o espírito dele. Tanto é que tem algumas substâncias químicas, são substâncias mesmo, mas o alquímico, na hora de falar, ele coloca uma metáfora naquela substância. Ele fala, é o dragão de fogo, é o filho de Saturno. O que queria dizer isso na época, né? Por que substância que eles estavam usando na época para fazer isso? Tanto é que na literatura, tanto de agora como antigamente, não tem os materiais para poder fazer a pedra filosofal. Você não vai achar. Você precisa disso, daquilo outro. Não existe isso. Não tem isso, não tem como. Isso é uma coisa que você vai ter que buscar no seu interno. Ou decifrar esse tipo de arcano que vocês viram por aí, ou algumas dicas que esses mestres antigos que fizeram alquimia vão dando no decorrer do tempo. Tá? Então a grande obra era isso, era essa experiência que às vezes o alquímico passava a vida inteirinha, morria e não conseguia fazer o ouro. Certo? Ia passando. Às vezes ele iniciava algum outro discípulo, porque é sempre assim, o conhecimento nunca pode ficar com a gente tem que passar para alguém. Porque senão você morre, vai tudo embora. E algumas coisas, por exemplo, o ouro ele conseguia fazer, mas ele chegava numa pedra vermelha chamada de dragão de fogo. E ele sabia que aquele líquido servia para algum remédio, por exemplo. Que foi o caso de Paracelsus. Paracelsus fez tantos testes, até chegar em umas composições químicas que eram o remédio que a gente conhece hoje de homeopatia. E tem coisas lá que são bem interessantes, que funcionam de verdade. Tem os tais florais aí que o pessoal usa. Não é, agora ficou meio banal. Às vezes você está tomando um pouco de álcool lá e acha que é floral. A coisa não é assim não, tá? Tem que ter um preparo até do operador que usa o floral para poder dar certo, senão não vai. Mas isso tem origem nessas buscas pela pedra filosofal. Eles ficavam fazendo incessantemente testes dentro do laboratório para poder achar esse tipo de coisa. Certo? E aí geravam os componentes da tabela periódica, os elementos químicos, também só foram catalogados por esses testes incessantes atrás da pedra filosofal. Né? Que hoje em dia foi mudando de nome, ele sabia que era um mineral e assim por diante. Certo? A questão do ouro, muita gente fala assim, ouro, dá para transformar um mineral qualquer em ouro. Mas, se você for estudar aprofundadamente, cientificamente, pode até ser sim. Porque a evolução, o top do top da evolução do mineral é o ouro. Se hoje, aqui com vocês, nós vamos fazer um experimento para adiantar um processo que vai demorar pelo menos uns 10 anos, porque nós vamos mexer com pedra e ácido. Ácido acético, que é o nosso vinagre. É ácido. Por exemplo, vamos dizer assim que a gente está num tempo seco, tem umas pedras lá numa praça, e a gente sabe que tempo seco, raio e tudo mais gera chuva ácida, não gera? E aquele ácido vai caindo durante anos e anos e anos e anos. Só depois de muito tempo que ele vai formar um cristalzinho em cima da pedra, que não vê uns cristais de sal lá. Isso vai demorar muito tempo. Para nós não vai demorar muito tempo, vai demorar um mês e meio. Ó,
a coisa acelerada que a gente fez com a natureza. Por que será que um químico não poderia fazer isso com a evolução do mineral e fazer o ouro? Eu vi um documentário que, na verdade, já é possível, assim, já descobriram, já estão transformando pedra em ouro. Só o único problema é que, assim, o custo hoje é muito caro. de produção é muito caro para se produzir um pedacinho assim. Então você acaba gastando mais que o valor do ouro. Hoje, mas naquela conseguiram época, chegar na evolução, né? Então, e essa ciência que a gente conhece hoje, ela também não tem certos... ela não está de posse de certos conhecimentos que esses mestres antigos tinham. Que são algumas propriedades que ficaram ocultas no decorrer do tempo. Talvez eles estejam patinando aí nessa coisa de ficar muito caro. Na verdade é um laboratório, uma máquina enorme, né? Sim. Porque tem que ter pressão. Eles têm um buraco no chão enorme, assim, super profundo, então aí produz um negócio desse tamanho. Sim. E os caras fazem isso no laboratório em casa, olha que chique. Tá vendo como é que a coisa é? E naquela idade que a gente não tinha a aparelhagem que a gente tem hoje. O cristal, o diamante, a gente sabe que é um carvão colocado num estado de pressão absurdo. Mas tem como transformar um carvão em diamante. Por que não pedra em ouro? Uai. Só que, às vezes, essa transformação, que eu acho que é isso que está faltando ainda para a ciência, vamos dizer assim, pragmática, né, que a gente chama, ciência normal de hoje aí, está faltando a interação do operador com o processo de transformação. É o perdido, né? É o operador e o processo. Para eles não têm isso, eles não consideram isso. Então acho que essa coisa que foi se perdendo com o tempo, para eles virou só material. Então quem está operando às vezes atrasa milhões de anos o processo que era para fazer instantaneamente. Se o cara... Sim. Não tem movimento. Não tem. Às vezes quem tem um pouco de sensibilidade, eu quando fui lá no laboratório de engenharia química, nós começamos a queimar sal, tirar a essência de cravo e tudo mais. Quando você fica olhando para aquela transformação, às vezes você fica até tonto. Isso é uma pessoa que gosta de ficar olhando para aquilo. Às vezes o cara está sacaneando no laboratório lá de engenharia, ele só quer saber de fazer o relatório logo e ir embora, vamos para casa, vamos beber, né? Mas para quem está olhando para o processo, às vezes você começa a sentir uma coisa que está fazendo alguma coisa com você aquilo. E é isso que eu acho que se perdeu. A transformação química só acontece com fogo. Tanto é que em algumas literaturas... Bom, voltando no negócio do fogo, a pedra filosofal tem algum instante que os alquímicos eles falam que o fogo secreto. Só consegue, depois de várias transformações, chegar em um estado, outro lá, só consegue chegar na pedra filosofal quem tem o fogo secreto. Quem sabe fazer o fogo secreto. Esse fogo secreto é o raio da transformação, que tem que ter interação do operante com a química, senão não rola. Então, o fogo secreto é essa interação. Sim, a interação e transformação do seu interior, tá? Senão você não chega lá. É que nem quando você vai derreter ferro ou chumbo. Né? Você já fez essa experiência? Não, já mas viu? eu assisto. Então, o que acontece? Qualquer metal, quando você derrete, o que acontece? Ele sobe uma impureza, não é isso? Que é o negreto. Então você transformar o negreto no negrito. Então você tira a parte suja e pega, né? Aí você vai transformar isso e vai sair um bloco limpo. Na realidade, só vendo a transformação interna que a pessoa consegue fazer a transformação externa. Sim, senão então, na realidade, a ciência hoje não vai transformar nada. Não, por isso que, igual a Nath falou, eles têm que gastar milhões de grana para poder fazer um pedacinho desse tamanho assim. Isso porque não tem como agir contra a evolução. Eles estão acelerando o processo, mas estão gastando milhões. Mas assim, não tem como agir contra a evolução, eles vão transformar mesmo, nem Falta falta justamente essa interação, né? Mas se tivesse essa transformação interna do cara que está estudando isso, com certeza ele não precisaria desse tanto. Só uma correção, dessa matéria, não é que gastam, não está sendo gastado milhões, é que assim, o preço que gasta para fazer o ouro, o peso do ouro, vamos supor, o peso do ouro é R$80. Eles gastam, um quilo do ouro, o peso do ouro é R$80.
eles gastam 100 e pouco para fazer o processo. Então não compensaria fazer para vender. Entendeu? Mas para lucrar. Mas isso para achar mas não chegando perto. Para achar um título de assim, nada. não compensa, entendeu? Não compensaria para fazer para ganhar dinheiro com isso. Sim. Agora imagine o alquímico naquela época que vivia desse ouro. Ele vivia desse ouro. Como é que o cara fazia isso? Sem esse tanto de parafernália. Um alquímico de nome muito conhecido, que todo mundo nem que não estudou ciências ocultas, nada, é o tal de São Germano. Você já ouviu falar de São Germano? Então, assim, tenta achar alguma coisinha dele por aí, que você vai ver que São Germano aparecia com ouro do nada. Ele não trabalhava, não fazia nada, de vez em quando ele aparecia todo vestido de ouro. Ele era um desses alquimistas. Ele sim soube fazer a pedra filosofal. Ele manjava da coisa. Só que ele passou isso para poucas pessoas, muito poucas pessoas. Entendeu? E essa ciência foi perpetuada até hoje, tem até hoje. Mas assim, muito pouca gente sabe fazer isso. Certo? Deixa eu só passar o slide aqui para frente. Então a gente está falando aqui da grande obra. E esse slide é tudo aquilo que eu falei para vocês. Os caras faziam os textos alquímicos, só que não diziam a matéria que usavam. Né? Não dizia aonde ou quais condições que eles faziam isso. Tá? A única coisa que eles passavam era esses arcanos, vocês puderam ver por aí. Isso não para todo mundo também. Hoje em dia, se você procurar na internet, você acha até coisa de tratado alquímico jogado por aí. Porque a coisa ficou tão banal que às vezes é coisa com fundamento, viu? Você lê, você fala, meu Deus do céu, isso está na internet e ninguém viu ainda. Só que ficou tão banalizado que passa, aí todo mundo fala, isso é uma besteira danada. E aí você bate o olho e fala, nossa, tem tanta coisa aqui tão boa aí, tá tudo aí jogado. Estes textos que eu estou tirando aqui, eu tirei na internet também. Como tenho foto aqui de experimentos que eles tentaram fazer a pedra de fogo, o dragão de fogo, o dragão negro, que é o tal do filho de Júpiter, tá? E Júpiter, não, desculpa, de Saturno, e outras cositas mais ainda que a gente achou. Certo? E nesse decorrer do tempo, então, foi se tirando essa interação espiritual que tinha no processo alquímico e transformaram na química de hoje. Tá? Que às vezes ela fica patinando em certos estados aí, não consegue sair dali de jeito nenhum. Mas é muito interessante, viu, gente? Para quem tem a oportunidade de entrar num laboratório, separar um ferro de um estado ali, de uma mistura, ou você faz uma reação para saber se tem chumbo, se tem prata, se tem cobre, fica azulzinho, né? É coisa de louco. Quem vê essa transformação na frente... Alguns anos atrás, eu fiquei muito surpresa porque eu realmente não conhecia, né? As meninas eram um pouco menores, né? Eu fui levá-las na dentista, que a minha outra menina quebrou o dente, e aí isso deve ter uns 6, 7 anos mais ou menos. E aí a dentista calhou de quando ela quebrou, a gente achou um pedacinho do dente, né? E levou para a dentista para ver se já colar. Aquele, na época, isso há uns 7 anos, né? Ela usou um aparelho, né? Que hoje é comum no consultório do dentista, que é uma luz azul. Aí você... que luz é? Não, é uma luz azul que eles usam para selar, né? É uma frequência. A resina. E aí aí eu perguntei para ela, mas isso aqui é um laser? O que é isso? Ela falou. Aí ela falou que os experimentos que foram feitos com todas as cores, chegou-se a luz azul que selava aquela resina. É, a vibração daquela então, cor. assim, você fala, gente, como isso, né, você tá, porque não tem como você ler, você tá vendo aquilo. Sim. Então, hoje nos consultórios é uma coisa normal, eles usarem aquela luz azul, que eu não sei nem se é um laser, né? Hoje em dia tem estudos, isso é uma coisa mais secreta, que assim, o indivíduo, para ele se curar de uma doença, olha lá, hein? Isso é coisa assim que a medicina de hoje em dia vai falar, isso é uma bobagem, danada. Para ele se curar de uma doença, ele deveria permanecer em sono, às vezes, 6 meses, sem acordar, porque regenera todo o seu sistema celular. Agora, como é que você vai induzir o indivíduo ao sono
Mas tem uma coisa que todo mundo já passou por aqui. Gripe. Quem tem gripe, Sim. qual que é a nossa vontade? Dormir. Ficar em casa dormindo. Não é isso? Eu tive você não consegue dormir. Então, tá, agora, todo mundo tem gripe, o que acontece? Já fica quietinho, né? Principalmente se pegar gripe lá, uma gripe forte na quinta, sexta-feira, passa o sábado, domingo, deitado. Segunda-feira, já tá melhor. Agora, esse sono induzido, vocês estão falando de luz, esse sono induzido também tem outros estudos dizendo que é o seguinte: se você pega um indivíduo, deixa ele dentro de uma sala neutra, deitado em uma cama, vocês sabem que a luz, a frequência vibratória daquela luz, ela vai gerando cores diferentes. Geralmente ela começa do branco e vai passando lá pelo laranja, vai subindo, vai subindo, vai subindo. A última cor da frequência, se eu não me engano, é o púrpura. Então ela fica no púrpura, vai ficando mais vibrante até escurecer de vez. Ficar uma escuridão danada. Isso mudando só a frequência. Quando chega nesse espectro escuro, o indivíduo já está induzido ao sono e ali ele não acorda mais. Enquanto alguém não fizer o processo para ele acordar de novo através desses espectros aí. Isso aí comanda, na verdade, a produção de hormônio. Sim. Existe um hormônio Que específico que é fotossensível fotorreagente. E é o hormônio que te faz acordar, na verdade. Sim. E através da luz. outra coisa da medicina também é um hormônio que ninguém estuda muito profundamente. Que está ligado com tudo isso aí que a gente está dizendo. E com a regeneração de células também. Tá? Então, é pelo hormônio. Tanto é que tem um irmão nosso aqui, o Fernando Lessa, que ele falou que assistiu a palestra de um médico. Você era médico mesmo dizendo. Eu não sou médico. Mas eu sou curioso, eu vou estudando. Dizendo que para curar a enxaqueca, o indivíduo tem que dormir no escurão total. Se tiver uma luzinha do celular piscando debaixo da cama, esse hormônio, o fotorreagente, vai começar a produzir, vai fazer a sua excreção lá, né? E você não consegue dormir, não consegue ter o sono. Uma glândula, né? E aí acabou a enxaqueca. Aí você começa a ter dor de cabeça de novo, você não tem o sono perfeito, você não tem nada. Não adianta tapar o olho. Não adianta você, eu vou fechar tudo e deixar a luzinha debaixo do cobertor lá. Não adianta. Que ele é fotorreagente. Qualquer tipo de vibração, porque toda cor, toda luz tem vibração. Qualquer tipo de vibração ele já começa a funcionar e faz costume. Tudo. No breu total. Mas ninguém consegue. Então, hoje em dia é difícil. É porque aí, agora, pode falar. É porque aí entra, na verdade, até a grande revolução do Einstein, porque a luz, na verdade, é um dos únicos componentes que se comporta como onda e como partícula. Sim. Então, a partir do momento que você tem o LEDzinho no quarto, Já era. vai pro seu corpo. Sim, tem a onda. Partícula, tem partícula. Aí nós vamos entrar para a teoria das cordas, vamos ficar aqui. Física quântica. Mas pra você ver, nós estamos falando de química, olha onde é que a gente chegou já. E depois tem gente que fala que isso é seita, satanismo. É ciência, ó. A gente, todo mundo aqui já fez a palestra, deu a prova pura do que isso é ciência. Tá vendo como é que é? O Foz do Iguaçu, o Valdo Vieira, faz alguma coisa disso aí. Tem uns quartos escuros, específicos de acordo com a posição que você faz essas terapias. Sim. E se a ciência chegasse nesse estudo mais aprofundado desses espectros, não precisava de remédio, não precisava de mais nada, acabou, não tinha doença. Mas até chegar nisso. Eu acho que até tem alguns, né? Pelo menos assim, que vem do Oriente, tem muita coisa. Sim, sim. Mas até as indústrias farmacêuticas não deixam, deixa, né? é lógico. Se você puxar remédio no pessoal, a pessoa se cura. E eles se servem dessa cultura que a gente tem muito material. Da dependência Então, química, eles têm esse embasamento da cultura material para não deixar ocorrer esse tipo de experiência mesmo. Aí não dá certo. Posso passar, gente? Já deram uma. Então tá bom. Aqui eu tenho as vias alquímicas, que antigamente eram usadas. Como era feito o processo, tinha a via seca, isso tudo para achar a pedra filosofal, tá? Para achar aquela grande descoberta do ouro e tudo mais. Aqui a gente entra numa coisa mais específica lá. A via seca, ela usava o principal componente para se chegar nessa pedra, no começo de tudo, era o chamado antimônio.
A tal da estibina. Se vocês forem procurar isso na tabela periódica, tem. Já ouviu falar de antimônio, Elisa? Já, né? Então. Tá vendo? Às vezes você pegou um negócio lá na faculdade, lá, e era a matéria-prima da pedra filosofal. Aí. Então eles faziam certos experimentos com esse antimônio até chegar no chamado vidro de antimônio. Olha lá. Esse vidro de antimônio parece um sangue derramado assim no chão. Era triturado mesmo o antimônio. Sabe? Pega um bocadinho e fica batendo lá no antimônio até deixar ele como se fosse um pozinho. E aí eles iam fazendo experiências com ele. E o final disso parece um vidro. Ele fica derramado como se fosse um sangue no chão, que servia, o extrato desse antimônio, que é o vidro lá, esse extrato servia para fazer a tal pedra de fogo, que é um dos elementos da pedra fundamental. É um estágio da pedra fundamental. Esse vidro de antimônio, eu tenho a foto dele aqui, ó. Olha lá. Ele parece um sangue. Olha. Tá vendo? É esse elemento aqui, ó. É que o projetor não está muito plástico, aquelas coisas. Ele parece assim, quando a gente pega uma célula, uma coisa assim que você olha no microscópio, ele é cheio de... uma gotinha de sangue, vamos dizer assim. No microscópio ele fica parecido com isso. Então eles extraíam, tiravam a essência desse vidro de antimônio para fazer a tal pedra de fogo que a gente vai vendo aqui, parmelante, tá? Olha lá. Ele era solúvel em espírito de vinagre. O que será que quer dizer espírito de vinagre? Os nomes alquímicos aí. O que vocês acham que quer dizer espírito de vinagre? Olha que chique. Tem a ver com o espírito revolucionário aí agora, né? Das manifestações. Nossa, é que o gigante acordou? Não, nossa, tá longe aqui. Gigante meio safado, só acorda depois das 5 da tarde. Eu queria acordar assim também. O que vocês acham que é isso? A essência do vinagre? É o vinho antes de estragar. A gente não tira, por exemplo, eu acabei de falar que a gente extraía lá o óleo do cravo, que por sinal hoje em dia é usado como anestesia de dentista. E é caro pra caramba essa essência aí. Não é difícil de se extrair não, viu? Em casa dá pra fazer, se você tiver aparelhagem. O cravo daí, se você passa, a sua língua fica dormente. Então, se você consegue aquecer o cravo, macera ele bastante, aquece, e depois você faz o caminho contrário, né? Que é aquele... Eu esqueci o nome do negócio, gente. Ajuda eu e a Elisa. Quando passa no tubinho lá, que ele condensar o líquido. Aí você vai tirando, depois vai pingando só a essência do cravo lá. E é isso o material que eles usam para a farmácia para fazer anestesia. Quando é que você põe na língua, você fica melhando. Já testei. Né? E era a essência do vinagre. O que eu queria falar? Era um aspecto químico, né, do ácido acético. Então, esse antimônio era dissolvido pelo ácido acético. Aí depois eles colocam mais alguma coisa aqui sobre a preparação da pedra de fogo, tá? Aí fala, tendo portanto o antimônio, você pode preparar a pedra de fogo, tendo dito que essa pedra cura, a pedra de fogo cura não somente os homens, como também os metais de algumas doenças particulares. Isso é texto antigo. Essas doenças particulares podemos tratar como impureza do metal. Tira a impureza do homem e dos minerais também. Tá? Então, por isso que é um dos estágios da pedra filosofal. Porque ela tende a tirar a pureza do operador que está fazendo a pedra e do mineral que vai ser transformado em ouro. Que é aquilo que o Du falou do ferro, que vai subir naquela névoa negra lá. Vai ter um certo instante aqui que o próprio... Nós vamos colocar mercúrio na hora de se fazer essa pedra, e o próprio mercúrio vai, na hora que está descrito ali, na hora que você joga isso na pedra, ele sobe uma névoa, como se fosse um turbilhão assim. E esse turbilhão é justamente a parte que não presta, tanto no operador como na substância que está sendo feita lá. Eu vou fazer uma coisa parecida, né? Que vocês podem ver que eu trouxe vinagre.
Só não sei, eu também em dúvida se essa pedra aqui, se essa pedra aqui vai... eu sou vendedor, sou árabe, sou prima. Então não sei se essa pedra aqui vai servir, mas tem uns outros tipos de pedra aqui que pode servir também. Se não borbulhar, a gente vê com outras. Vê o que tá. Certo? Podemos seguir nessa transformação da pedra filosofal, hein? Cuidado que vocês podem estar sendo transformados hoje também, hein? Essa aí é a pedra de fogo. Para quem tem um estudo um pouquinho aqui dentro da sociedade, viu que ela tem uma cor muito particular, né? Fogo, depois antimônio e tal. No arcano, olha lá, que chique, ele tem uma parte vermelha aqui, não tem? Então vocês já estão conseguindo decifrar um pouco do arcano também. Isso aqui eu nem peguei, foi ali que eu trouxe. Ainda bem que você trouxe. Você colocou esse símbolo aí. Certo? Então esse é um dos estágios. Uma das coisas que o pessoal estuda aqui nessa sociedade, alguém já falou de obiose para você? Ed? Então uma das coisas que a gente estuda aqui é esse tipo de energia, a gente mexe com essas coisas de energia. Então uma das cores da energia, uma das energias primordiais da inteligência é assim, ó, é vermelha. Que eu acho que é um resultado da pedra filosofal também, a gente pode fazer um link com isso. Certo? Se quiser mais, eu costumo fazer efeito sonoro com a boca também. Isso é coisa minha. Todo mundo admirou já a pedra de fogo? Ou dragão vermelho? Olha que chique, dragão vermelho. Então tá bom. Agora tem um tal de dragão negro, que é um outro estágio da pedra filosofal. Esse dragão negro também é chamado de filho de Saturno. Ele tem uma característica parecida hoje com o enxofre. Ele é volátil igual ao enxofre, bem parecido com o enxofre. Tanto é que se deixar um enxofre num estágio aí mais denso, ele vai gerar uma pedra que eles antigamente chamavam de dragão negro. Guardem isso aí, hein? Estou falando do dragão vermelho, depois do dragão negro, depois eu vou dar 3 palavrinhas que podem fazer uma diferença para o estudo. E essas 3 palavrinhas foram ditas em um dos escritos pelo fundador da sociedade, o professor Henrique, chamado professor Henrique. Tá? E ele meio que definiu tudo isso que eu estou explicando, falando em 3 palavras. Mas tem todo um sentido. Pode falar, Vitória. Você falou do enxofre amarelo, certo? Sim. Mas dependendo da reação, ele deixa preto o enxofre. Ele fica preto de tudo. Tá? Dependendo da reação dele. Tanto é que você põe o enxofre na mão e fica com ele na mão, ele vai ficando preto. Você vê nos filmes, um enxofre. Sim. Um Drácula. Sim. Saci, né? Isso quando o cramunhão lá, o demônio, quando aparece, fica com cheiro de enxofre. A gente chama de Satã. Todo mundo, quando você fala Satanás, todo mundo corre. Mas se ele soubesse o que quer dizer Satanás, ninguém nem corria, que é uma coisa tão... Isso é dito popular, que transformou Satanás em coisa de ruim. Mas se fosse lá para os ídolos lá do Tibete, Sati, Anas, isso tem ligação com a coisa divina, com água, fogo e água, meio parecido com o que tem aí. Entendeu? Aí você vê lá no Chaves a bruxa de 71, aí todo mundo com medo de Satanás. É um gato. Era um cachorro. Era um cachorrinho, quebrou a pata. O Chaves, às vezes, o Chaves foi baseado na lenda de Diógenes, viu? Assiste aquilo lá, de vez em quando tem umas coisinhas bem interessantes. Então nós chegamos no dragão negro, que é o tal do enxofre. Mexemos lá com o enxofre, deixamos no estado denso, certo? Ele vai ficar parecido com isso aqui, ó. Esse é o tal do dragão negro. Parece, né? Parece. Só que tem mais brilho, né? Não, estado mineral mesmo. Claro, a gente densificou. O carvão ele é bem fosco, né? E esse é brilhante, parece um cristal preto mesmo. E um monte de pomada para secar a espinha é a base de enxofre. Né? Secar problemas na pele. Hormonal, né? Então, né? Será por quê? Bom. Só estudando.
Passamos então já a admirar o dragão negro. Oh, dragão negro. E aqui, depois de você ter gerado a pedra, o dragão dragão vermelho, uma pedra de fogo, ou enxofre, ou seja, o dragão negro, eles fazem uma regulação com esse tipo de experiência usando mercúrio, ou sais mercuriais. Tá? Lembra, ó, enxofre, sais, a gente está dizendo do mercúrio, guardem essas 3 proporções aí, tá? E é chamado de, essa substância, quando a gente começa a mexer, aquele enxofre, aquele dragão negro, quando a gente começa a jogar o sais, o mercúrio, ele vai fazendo isso aqui, ó. Percebe que ele parece um cristalzinho, uma bola de lã? Parece uma bolinha de lã, ó. E, mais engraçado de tudo, que ele tem o nome de régulo marcial, ligado com Marte. É o Marte que está dando a tônica aí para mudar o enxofre. Olha que coisa de doido. Misturado com Mercúrio. Por que será isso, né? Vai saber também. Aí tem que ver o que tem de ligação com Marte, por que Marte faz esse tipo de trabalho. Por isso que na época os caras tinham que ser iniciados mesmo para fazer isso. Senão não rola. Porque ele tem que entender até de astrologia. Né? Então, é a questão da energia pura mesmo. Né? E tinha que ter dias para fazer isso, viu gente? Isso não é experimento que deixa lá, vai. Eu vou dormir um pouquinho e amanhã eu vejo o que acontece com aquele raio daquele experimento. Tem que ter o dia, a hora certa para poder se mexer nesse tipo de mineral. Quando não tinha que ficar lá olhando, né? Até mudar. Até mudar. É, mas é aí que ocorre a transformação do indivíduo. Ele está mexendo no planeta certo, na hora certa, na energia certa e está se transformando também. Olha que louco. Rafia. Pode falar. Mas nesse caso ali, que você falou assim, o cara, para ele já fazer todas essas experiências aí, alcançar o que ele gostaria, ele já era iniciado ou tudo isso é fazia parte, né? do processo de iniciação? Não, isso é o processo de iniciação. Ah, tá. É o processo de iniciação. Até... Mas aí quando ele terminou esse processo de iniciação, não quer dizer que ele chegou na pedra filosofal ainda. Ele vai retornar com esses experimentos cada vez mais com experiência. Ele faz uma vez e não deu certo. Ele cai. Aí ele volta, vou fazer de novo. Começa a mudança numa tônica mais elevada. Ele chega um pouquinho mais perto, cai de novo. Aí ele começa numa tônica mais elevada ainda, porque ele é persistente. Isso vai até o final da vida. Quando? Seria descobrir o ouro. Filosofal. É, o ouro. O próprio ouro. Aliás, que é um pouquinho parecido com a gente aqui, eu acho, né? É o caminho do adepto. Pouquinha coisa. Certo? Podemos seguir? Já vimos Marte aí, já regulamos a nossa energia com Marte. Então, passei. Depois de todo esse estágio, o indivíduo chega numa pedra verdinha, parecido com isso aí, ó. Que ele tem mais ou menos o nome de vitriolo, ou vitriol. Alguém sabe o que é o vitriol? Já ouviram falar do vitriol? Eu já. Isso até um floral já. É. O vitriol. É vitriolo, né? Aqui na verdade, para mim, quando eu li, parecia vitriolo. Não sei se é vitriolo. Acho que é. Mas nas literaturas, até maçônicas, ou coisa um pouquinho mais secreta, se fala do vitriol. Vitriol. Uma energia estranha que tem que dar força. Há lendas por aí, até passou na Discovery e tudo mais, que esse vitriol que fazia andar os vimanas, os escovadores. Fazia os caras ter aquele tipo de gasolina power, hiper, mega, ultra forte. V-Power, era o V-Power, só que esse V-Power era o Power. Era o Power mesmo. Então, quando ele encontrava esse mineral, é que a graduação dele era muito puro. Ele passou Marte, regulou e chegou num estágio tão puro que ele ficou nessa coloração aí, verde. E também é uma força que a gente costuma estudar muito aqui na sociedade. O verde, o vermelho, é parecido com isso aqui que você está vendo. Que é uma bandeirinha que a gente usa como símbolo forte da tal da Ordem do Arará que você escutou aqui na abertura.
né? Parecido com isso. Tá? Esse meio não tem nada a ver com o Saturno, né? Não, o Saturno, aí ele é mais aquele estado negro. Tá? Esse verde é forrate puro mesmo. Forrate mesmo. Tá? Que é a purificação de tudo. Você chegou na matéria, já foi subindo, chegou lá no estado do espírito. Sublimou. Tá? Aliás, sublimação, né? Sim. Saturno também. Tanto é que, observa-se que neste vento, o espírito branco, aqui está dizendo daquilo que eu falei. Quando você mistura o régulo, ele começa a sair um vento, uma coisa, névoa, uma coisa assim. Vocês podem ver que está aqui, destila-se o espírito branco como a neve que sai em forma de uma horrível e medonha exalação, ou vento. Olha lá. Certo? Até que não venha mais e que tudo tenha saído. Tudo. Não pode ficar nada. Tá? E observa que nesse vento do espírito estão ocultos e encerrados todos os 3 princípios. Olha que chique isso. Isso eu vou deixar, isso eu não vou explicar tudo também não, vou deixar para vocês meditarem mais para frente. Tá? E por isso não é absolutamente necessário procurar esses princípios nas coisas preciosas, ou seja, no material. Você já conseguiu atingir através de outras vias. Tá? Certo? E este grande ser que vocês têm contato agora, o meu amigo Ed tem contato com ele, este é o professor Henrique José de Souza. Tá? Ele é o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Biose. E ele também tem um grande conhecimento alquímico, grande. Posso até dizer que este ser conseguiu fazer o ouro ou a pedra filosofal. E ele meio que deixa as dicas para a gente fazer isso também. Foi tudo isso que eu falei para você aqui. E nessa pequena frase ele sintetizou tudo. Tudo. Olha lá. O sal é o corpo físico. Lembra que eu falei para vocês guardarem sal, enxofre e mercúrio? O enxofre é a alma, aquela coisa negra que estava sendo transformada ali. Certo? E o mercúrio, que transforma o enxofre, é o espírito. Então, sem isso, não tem como fazer o ouro. Tá? E ele deu também, agora isso aqui é uma coisa mais dirigida para o pessoal, ele deu indícios do que é a pedra filosofal. Certo? Vocês já perceberam que quando a gente tem um certo desenho que a gente faz aqui da constituição oculta do homem, não tem? Sim. É um quadrado, certo? Se somar esses ângulos do quadrado, cada ângulo daquele quadrado, que é um quadradinho perfeito, tem 90 graus, não tem? Soma, quanto dá isso aí? 360. Usando aí a cabala, 360 dá para a gente reduzir, fazer o cálculo de 3 mais 6. Dá 9. Em cima deste quadrado, eu tenho um triângulo equilátero. A somatória desses ângulos dá quanto? 180. Só que aí eu não posso reduzir não, tá? Porque o próprio mestre da cabala falou que enquanto não se chega nos 22 arcanos maiores, você não pode reduzir. Só depois dos 22 arcanos maiores. Então 36 eu posso. Passou dos 22. 36 deu 9. Mais 18. Quanto dá mesmo? 27. Que dá quanto? Dá 9. E um arcano 9, tanto no tarô que a gente conhece por aí, né? Que a gente acabou de falar que arcano era um dos símbolos do alquimista. O arcano 9 é o ser que chegou numa vida perfeita, ou se iluminou, que é o tal do adepto. Então quem consegue transformar essa pedra filosofal, esse quadrado, e consegue acessar esses ângulos do triângulo de cima, se transformou num adepto perfeito. Tá? Inclusive o professor também deixa a pedra filosofal como sendo a tal da pedra de Asgard. Já ouviram falar da pedra de Asgard? Onde foram gravados os 10 mandamentos primordiais. E a pedra de Asgard é onde se assenta a taça do Santo Grau. Já ouviram falar da taça do Santo Grau? E essa
pedra tem um nome que dá origem a um país debaixo da terra, que tem a ver com Asgard, chega lá em Agartha, que é justamente para onde vão os seres iluminados. Então quem procura a pedra filosofal na mão não tem, a pedra é a própria Agartha, que no homem é o coração, certo? É a sublimação de tudo isso.